como unir a carreira àquilo que você mais gosta de fazer? Fique comigo que eu vou te mostrar que é possível. Unir a paixão ao trabalho. Fazer algo por paixão e ganhar dinheiro com isso. Essa talvez é uma das questões mais importantes quando se fala em carreira, tanto quando você está para escolher uma carreira ou se você já escolheu, está tentando unir esses dois fatores. Não é fácil, mas é possível. Eu vou te dar um exemplo agora de uma pessoa que conseguiu fazer isso e vou te mostrar 6 passos de como isso realmente é possível. Se você for analisar várias biografias de pessoas bem-sucedidas ou da lista dos bilionários da Forbes, você vai ver que quase todas, se não todas, dizem que fazem aquilo que mais gostam, que fazer o que gosta gera um serviço melhor, faz com que com que as pessoas valorizem aquilo que você faz e aquilo que você faz acaba se tornando algo único ou de extremo valor. Mas para podermos ver que isso realmente é possível, é só analisando a vida de algumas pessoas. Uma delas que mais me chama a atenção é de Steve Jobs. Talvez você saiba, mas ele foi adotado. E os pais biológicos, quando colocaram a adoção, eles colocaram a condição de que os pais adotivos teriam que colocá-lo na faculdade. Ele então foi adotado e aos 17 anos escolheu uma faculdade cara. E os pais tinham guardado dinheiro a vida inteira para estudar naquela faculdade. E com 6 meses ele descobriu que não sabia o que queria, ele achava que estava gastando todo o dinheiro dos pais dele. Então Steve Jobs resolveu sair da faculdade com 6 meses. No entanto, ele não saiu completamente, ele ainda permaneceu no campus e durante 1 ano e meio ele assistia às aulas que despertavam o interesse dele. Ele disse que essa foi a melhor decisão que ele tomou na vida, porque ele tinha liberdade de fazer aquilo que o coração dele estava mandando. E ele então assistiu uma das aulas que mais chamou a atenção dele, foi de caligrafia. Ele disse que era apaixonado pelas fontes, pelas cores, pela divisão das letras, pela toda a tipografia que ele estava aprendendo. E aquilo na época parecia completamente sem valor nenhum. Pessoas criticaram e não entendiam o que ele estava fazendo. Ele, ao mesmo tempo que era apaixonado pela tecnologia, era apaixonado pela arte. O tempo passou e com 25 anos, a empresa já valia mais de 100 milhões de dólares. Até que um dia ele percebeu, olhando o Mac e olhando então a divisão das janelas, das fontes, a todos os detalhes que ele foi sempre muito cuidadoso, ele percebeu que não seria possível montar aquilo sem ter feito aquela aula de caligrafia. E ele comenta até que se não fosse essa aula, não somente não teria revolucionado a Apple e o Mac, mas já que o Windows copiou o Macintosh, então todos os computadores do mundo devem àquela aula de caligrafia que ele fez. Jamais seria possível se ele não tivesse feito por paixão, se ele não tivesse seguido o seu coração. E ele comenta que somente é possível compreender e ligar os pontos quando se olha para trás. Não é possível ligar os pontos quando você olha para frente. Ele conseguiu entender isso depois que tudo aconteceu. Mas na prática, na nossa vida, como podemos então aprender e praticar algo semelhante? Através de 6 passos que nós vemos que ele aplicou, que pode ser aplicado em qualquer carreira, em qualquer circunstância. Não importa se você ainda vai escolher sua carreira, se você ainda vai fazer vestibular, se você está na faculdade ou se você já está engajado na sua carreira, já tem anos de trabalho. Se você aplicar esses 6 passos, eu tenho certeza, meu amigo, que você vai conseguir ter uma carreira bem-sucedida e unir a paixão ao seu trabalho. O primeiro passo é o desejo. Nada acontece sem um desejo. Precisa ter um desejo ardente saindo de dentro de você, de fazer algo que você realmente é apaixonado. É claro, se você for olhar vários elementos que podem despertar o interesse de uma pessoa, muitos deles não têm nada a ver com uma carreira. Por exemplo, eu não sei se sua paixão é jogar dominó, talvez você consiga ganhar muito dinheiro com isso. Mas obviamente, alguns hobbies são muito difíceis. O desejo é o primeiro, mas não é o único. Depois do desejo tem que ter a fé, você tem que acreditar. Esse talvez é o mais difícil de todos os passos, é a fé, é acreditar que aquilo vai dar certo. Muitas pessoas têm uma excelente ideia, têm um desejo ardente muito forte, mas elas são barradas por não acreditar naquilo que elas desejam fazer. Se você não acredita
que o que você deseja fazer dá certo, você para, desiste, não continua. A maioria das pessoas erram nesse segundo passo, porque não acreditam que o desejo dela é capaz de fazer algo produtivo, de unir aquilo à sua carreira. Mas só um desejo e a crença de que aquilo vai dar certo, por si só também não funcionam. O que precisa, o terceiro passo, é o conhecimento. Steve Jobs tinha, além do desejo, além de acreditar que o que ele queria dar certo, ele tinha o conhecimento correto. Ele entendia da área de tecnologia e muito além das pessoas da época dele. Obviamente que o amigo dele, o Steve Wozniak, sabia mais. Só que o conhecimento de montar um computador na época, de criar as placas, os circuitos, era muito superior a que as outras pessoas conheciam na época. E isso, obviamente, dava muito valor. Você precisa buscar o conhecimento certo. Se você tem um desejo, se você acredita que aquilo vai dar certo, precisa ir atrás do conhecimento. Fazer cursos, ou se você ainda vai fazer uma faculdade, escolher a faculdade certa da sua paixão. Se você já terminou a faculdade, então fazer uma pós-graduação, ou às vezes até um curso na internet. Hoje, o que não falta é informação para que essa informação se torne um conhecimento de valor na nossa carreira. E isso tem que estar ligado ao seu coração, à sua paixão. Você tem que acreditar que isso vai dar certo. Mas só o conhecimento também não leva a lugar nenhum se não houver um planejamento. O planejamento é fundamental, porque o planejamento é aí que a pessoa ela começa a colocar os pés no chão, de verdade. É importante todos os 4 primeiros passos, onde nós falamos sobre emoção, sobre acreditar, sobre a fé, mas precisa ter os pés no chão. É aí que você começa a olhar ao redor, enxergar oportunidades, pesquisar o mercado de trabalho, pesquisar a concorrência, os produtos, e há um planejamento, uma série de itens organizados onde juntos formam ali um sistema para que você venha aplicar, estar reajustando, revendo ao longo da sua carreira. Isso tanto para empreendedores quanto para aqueles que querem seguir uma carreira dentro de uma empresa. Não importa, e tem que ter um planejamento. Steve Jobs fez um excelente planejamento e deu certo. Por isso que deu certo a unir a sua paixão àquilo. Mas também só planejamento por si não leva a lugar nenhum se não houver o quinto passo, que é a ação. A ação, a decisão. A decisão é como um exército que executa as ordens do general sem hesitar, sem questionar. Ela vai e toma a decisão. Muitas pessoas começam a planejar e começam a esboçar ideias e eles são paralisados por todas essas séries de análise que ela faz e acaba indo em lugar nenhum. Precisa tomar a decisão, precisa se agir. A decisão é o contrário da procrastinação. O brasileiro tanto pratica procrastinação e é uma palavra muito pouco usada no português. Tem que se parar de procrastinar. Não é amanhã, é hoje, é o agora. E fazer, e tomar a decisão. Com 29 anos de idade, Steve Jobs já tinha uma empresa que valia $1 bilhão de dólares. Nada seria possível se ele não tivesse o desejo, se não tivesse a fé, se não tivesse o conhecimento, se não tivesse planejamento em ação. Mas foi aos 30 anos que tudo mudou na vida dele. Aos 30 anos ele foi demitido da própria empresa. E ele conta que aquilo foi a melhor coisa que aconteceu na vida dele. Quando ele foi demitido da empresa, tudo era novo para ele agora. Tudo, ele não tinha mais aquele peso de estar carregando, de estar na frente, mas agora tinha a leveza de poder repensar tudo aquilo que ele fazia. Ele pensou em sair do Vale do Silício, mas ele sabia que a paixão dele estava lá, que o amor dele pelo que ele fazia estava lá ainda. Ele não saiu da área da tecnologia e fundou empresas como Next e a Pixar que revolucionou o mercado da indústria da computação gráfica. Ele continuou lá e foi readmitido pela Apple e criou produtos inovadores, inovou a área da música, como se ouve música, a música digital, inovou a telefonia celular com o iPhone, inovou com o iPad e até mesmo hoje, depois da sua morte, as suas ideias que permaneceram na empresa ainda continuam inovando e é por isso que é uma das empresas de maior valor do mundo. Esse sexto passo que ele fez foi a persistência. A persistência é quando você não desiste, porque se você faz algo que você ama,
algo que você é apaixonado, é mais difícil desistir. Não faz sentido uma pessoa persistir em algo que ela não ama e que não está dando certo. A melhor coisa a fazer é desistir. Mas se você ama e está tendo adversidades, as adversidades ficam menores e aquela paixão pelo aquilo que você faz se torna maior, ela sobrepõe as adversidades e você continua no seu caminho. E somente assim que é possível unir então a paixão ao seu trabalho. Se houver esses 6 passos, você precisa do desejo, nada acontece sem um desejo, precisa acreditar que vai dar certo. Você precisa do conhecimento certo, precisa do planejamento, precisa agir e, por fim, precisa ter persistência, porque as adversidades sempre virão. É importante que o profissional, que o empreendedor saiba transformar adversidades em sucesso. Todas as biografias das pessoas bem-sucedidas, de acordo com o ponto de vista da sociedade, todas essas pessoas conseguiram vencer adversidades. E a adversidade, quando nós vencemos, você se torna muito mais forte. Steve Jobs voltou depois dos 30 e ele voltou muito mais forte do que ele era antes, porque ele venceu as adversidades. E só foi possível isso porque ele tinha paixão pelo que ele fazia. E talvez você está assistindo a aula de um produto dele ou então de um produto que deriva das ideias dele. É difícil ter os resultados bilionários, mas não precisamos ter resultados bilionários. Talvez se você queira ser um bilionário, eu não sei se você vai conseguir, talvez sim. Mas é importante que você consiga aplicar algo na sociedade que vai deixar a sua marca. E aquilo só é possível se vem do seu coração. Siga o seu coração. Siga esses passos e eu tenho certeza que você vai ser muito feliz na sua carreira. Muito obrigado, um grande abraço. Tchau, tchau. Você gostou desse vídeo? Dê um curtir aqui embaixo, se inscreva no meu canal para mais vídeos como esse. Aqui é Felipe Marcondes falando, um grande abraço, tchau, tchau.